Preciosa, que maravilha você aqui para a última lição do Pentateuco, sem dúvida nenhuma. Os 5 livros que nós estudamos até hoje foram de suma importância na vida das suas crianças e na sua também, porque primeiro tem que bater aqui para depois ir para as nossas crianças. Então, sem perca de tempo, vamos começar logo essa recapitulação, porque tem muito assunto para a gente falar. Do livro de Deuteronômio, eu separei especificamente para nós fazermos uma recapitulação geral de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que fecham os 5 livros do Pentateuco. Se você for olhar aqui no canal, tem vários vídeos por aqui falando sobre cada um desses livros, falando sobre histórias específicas, falando sobre recursos para cada uma dessas lições. Então, se você não conhecia o canal, se você é novo por aqui, dá uma olhada, porque tem muito conteúdo sobre Bíblia mesmo aqui no canal e tem muita coisa legal para você tirar daqui, muita inspiração, muita ideia, tem bastante coisa, dá uma olhadinha ali. Essa lição de hoje, nós chegamos então ao final de mais um planejamento mensal, que com certeza, assim como todos os outros, é muito especial. Até aqui nós estudamos sobre pontos fundamentais que embasaram a fé do povo israelita em Deus. No livro de Gênesis, nós estudamos como Deus Criador fez todas as coisas, nós quebramos a ideia do Big Bang, nós ensinamos as crianças sobre a ideia maravilhosa de olhar para a natureza e averiguar que tudo que nela existe foi Deus quem criou. A origem de tudo foi dada através de Deus, com a sua palavra que falava, haja luz, e a luz aparecia, haja isso, e isso aparecia. A criação do homem, quando Deus faz o homem com as suas próprias mãos e o seu plano de redenção para a humanidade. Gênesis é um livro fantástico, você que tem o planejamento, que está acompanhando, percebeu como a linhagem de lições que eu escolhi foi pegando um pouco do contexto geral para que você entendesse o livro de Gênesis de uma forma completa. Termina ali com a história final dos irmãos de José, porque agora eles estão no Egito e aí do Egito começa Êxodo, que é o que eu falei para você do contexto cronológico. O planejamento de Êxodo já começa então falando sobre toda essa história, sobre esse contexto, quando o faraó morre, outro faraó assume, ninguém lembra do que José viveu com seus irmãos e dos feitos de Deus. Aí Êxodo nós começamos a ver o quê? Os planos de Deus para libertar a família de José, que esteve ali, cresceu ali no Egito, e chegaram mais ou menos uns 70 homens, e quando saem desse êxodo, que é a saída do Egito, quando eles saem do Egito, eles saem mais ou menos, a Bíblia não fala números exatos, mas entre homens e mulheres, mais ou menos uns 3 milhões de pessoas, e nessa configuração de números aí, nós conseguimos entender a promessa que Deus fez a Abraão lá em Gênesis, que ele seria pai de multidões. Se cumpre aí quando nós percebemos na história de José, esses números entrando e o vasto número de gente saindo. Aqui então Deus realiza através da vida de Moisés o chamado que um homem comum, assim como eu e você, tinha de servir a Deus e cumprir os seus propósitos. Deus tinha essa missão para Moisés, ser o libertador do povo do Egito, e através disso então nós aprendemos que Deus chama determinadas pessoas para certas tarefas especiais, e mesmo as pessoas se achando incapazes, como Moisés também se achou incapaz muitas vezes, Deus também chama ainda hoje pessoas que não são capazes por si só, pela força do braço, mas que Deus capacita. Partindo agora para o livro de Levítico, como o povo saiu, isso é o que eu, gente, é o que eu mais amo, assim, em entender a Bíblia de forma cronológica, é porque a gente consegue, você está conseguindo ter uma análise geral de um livro para o outro, um personagem linka com o outro, que linka com o outro, que linka com o outro, e isso é maravilhoso, porque a gente consegue passar para as crianças que a Bíblia não é um livro cheio de histórias aleatórias, fisgadas aos... Não! A Bíblia é um livro cheio de história real, vivida por gente real, por gente falha, fraca, que nem eu e você, mas que cada um, quando se pôs a obedecer a Deus, se colocou num nível de dependência dele, ele trouxe todas as provisões necessárias para a vida dessa pessoa. E aqui, quando a gente olha para Levítico, é tão simples entender esse contexto que eu falei de Gênesis, agora Êxodo, partindo para Levítico, é simples. Agora o povo que saiu do Êxodo
saiu do Egito, aliás, em Êxodo, ele tá indo caminhando, então ele tá num processo de caminhar até chegar à terra prometida, até chegar na promessa que Deus entregou para esse povo. Agora, o que acontece? Na caminhada, no processo, Deus vai dando ordens, Deus vai ensinando como eles deveriam agir, como eles deveriam falar, o que eles deveriam fazer, com quem eles podiam namorar, com quem eles não podiam, o que eles podiam comer, o que eles não podiam, como eles deviam cultuar a Deus. Porque, lembra que eu falei? O povo estava aqui no Egito, naquela escravidão, eles não tinham acesso à comunhão com Deus, porque nesse período eles não ouviam a voz de Deus. Deus se calou nesse período. Então eles não tinham acesso a Deus, eles não sabiam a que Deus eles serviam. Agora, indo para a Terra Prometida, eles precisavam entender quem era Deus, como servir a Deus, como adorar esse Deus, que tipo de sacrifício fazer. Eles tinham que entender tudo, eles precisavam aprender do zero a como se comportar de forma diferente na terra onde eles seriam estabelecidos como donos naquela terra herdada por Deus. Então, Levítico pode parecer um livro chato quando você lê sem entender o contexto, porque quando você passa a ler Levítico entendendo o contexto do que está acontecendo ali, você consegue perceber os detalhes de um Deus que ama os seus filhos. Porque se Deus está dando regras para os seus filhos, se Deus está dando ordens para os seus filhos, se Deus está educando os seus filhos, é por amor. Porque Deus queria que o povo chegasse lá na Terra Prometida e soubesse como agir no meio daquele povo que era um povo totalmente diferente de tudo que eles tinham vivido até agora. E aí, quando você lê o livro de Levítico com esses olhos, entendendo esse contexto que eu tô te passando aqui, você consegue entender que esse livro é cheio de possibilidades para as pessoas que gostariam de viver perto de Deus. Então agora não é mais aquela coisa, não existe ninguém acima de mim, eu não sei a que Deus eu sirvo, eu posso servir a qualquer divindade. Não, agora você sabe que Deus existe, que Deus tem um plano perfeito para a tua vida e você decide se você quer ficar perto dele ou não. E se você quiser ficar perto dele, você tem todo um estilo ali de vida santa para viver e se aproximar de Deus. E é isso que o livro de Levítico mostra, que há sim possibilidade de viver perto de Deus. Mas eu preciso me encaixar nas regras para isso. Deus não é um Deus de qualquer jeito, Deus é organizado, Deus gosta de coisas certas, Deus gosta de ordem, Deus gosta das coisas bem feitas, feitas com excelência, e é isso que ele ensinou para o seu povo, quando até mesmo em um animal para holocausto, o animal deveria ser puro, sem mancha, sem mácula, deveria ser em ordem, com excelência, até nos animais, nos pequenos detalhes. A gente percebe os cuidados de Deus com o seu povo. Agora o livro de Números. Pensa que o povo tá ainda caminhando, eles estão ainda ali naquele trajeto, porque entre esse período eles desobedeceram muito a Deus, eles duvidaram, eles criticaram, eles blasfemaram, eles fizeram tudo que não deviam fazer. Então agora em Números o livro começa com uma contagem do povo e termina com outra contagem, o censo que eles faziam. Eles contavam as pessoas para levantar o número de pessoas do exército, números de homens aptos a participarem das guerras, enfim, eles faziam essa contagem. E aqui fica explícito que também pode parecer ser um livro chato, mas quando você lê com ênfase no que realmente ele tem a nos dizer, nós conseguimos entender que o livro de Números inteiro, ele é repleto das bênçãos de Deus, porque quando Deus falou com Abraão e Sara, pensa, eles eram estéreis, Sara era estéril, Sara não podia ter filho, aí Deus pega, chama um homem que não pode, que é casado com uma mulher que não pode ter filho, e fala pra ele, ó, cara, tu vai ser pai de uma grande multidão. Pra quem tá vivendo essa situação, eu imagino que Abraão deva ter olhado e ter dito assim, poxa, que Deus é esse que não sabe que minha mulher não pode ter filho? Não, acho que Abraão não falou isso. Abraão acreditou, mesmo sem crer. Isso é o hábito da fé. Demora a gente desenvolver isso, mas a gente consegue ir desenvolvendo esse nível de dependência de Deus. Abraão já tinha esse nível, ele confiou em Deus desde a primeira vez que ele ouviu Deus falar com ele. Ele acreditou numa palavra, ele saiu da sua terra e foi em busca do cumprimento da promessa de Deus. E aqui em Números nós conseguimos ver justamente pelos números, pelas contagens, que sim, a descendência de Abraão foi tamanha, tanto quanto as estrelas do céu. E agora, para finalizar o livro de Deuteronômio, como que a gente entra no livro de Deuteronômio? O povo
passou os 40 anos no deserto caminhando, foi feita toda essa contagem ali. Agora eles estão posicionados frente à terra prometida, e antes de adentrarem a terra, Deus para Moisés e fala: ó, cara, agora a gente vai ter que aqui, ó, lembrar o povo de tudo que vocês viveram comigo. A gente vai ter que lembrar do povo, lembrar ao povo as regras, as normas, tudo que foi ensinado, tudo a gente vai ter que relembrar para esse povo, porque eu, que sou Deus, sei que esse povo vai entrar naquela terra, vai ver coisa diferente, vai se misturar com aqueles povos, vai achar que tudo é o bambamã, que todo mundo é o oba ali dentro, e não vai dar certo. Então agora é a hora de pausar tudo e vamos relembrar todos os feitos de Deus. Basicamente, o livro de Deuteronômio é essa recapitulação de tudo que o povo já tinha vivido com Deus, de tudo que o povo tinha aprendido com Deus. Agora eles repassam todas essas leis, todas essas normas, e fazem um acordo com Deus de que vão seguir fielmente todas as vírgulas da sua palavra e que vão viver uma vida reta diante de Deus quando adentrarem aquele lugar. Isso é o que vai acontecer? Sinceramente, não vou te dar um spoiler, porque isso já é assunto do nosso próximo livro, que vai ser o livro de Josué. Aqui, basicamente, é um resumo de 19 aulas. Então, se você quiser pegar direitinho cada uma dessas aulas, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números tem 5 lições, Deuteronômio tem 4, e essa é a recapitulação. Então, 5, 10, 15, 19. 19 lições nós temos para incrementar todo esse vídeo aqui. Claro que aqui eu fiz um geralzão para que você consiga entender que a Bíblia, ela é assim, ó, você consegue olhar para ela num contexto e viver cada parte dessa história de forma magnífica junto com as suas crianças. Até aqui, finalizando o Pentateuco, eu quero saber, me responde aqui, qual é o teu livro preferido do Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números ou Deuteronômio? Qual é o teu livro preferido desses 5 livros? Qual que é a melhor parte desses 5 livros que você leu até aqui, que você participou, ou mesmo que você pegou as lições aqui, todos os planejamentos mensais? Qual foi a lição que você mais gostou, que você mais aprendeu, ou que te gerou um certo tipo de certeza de algum assunto que você não tinha muito bem o domínio? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Como versículo para memorizar, minha sugestão é que hoje você faça uma roda aí com as suas crianças e recapitulem todos os versículos estudados até aqui. Passem um por um e vai pedindo para as crianças quais elas lembram, quais elas falam, ajude elas a falar. Você pode fazer o seguinte também, antes dessa aula, na aula 4, você pode pausar no final da aula e pedir para que elas se preparem, que elas estudem todo o material delas, ou que elas olhem se tiveram algum versículo impresso, para que elas lembrem, que elas estudem, porque na próxima aula, que é essa aqui, será uma aula de recapitulação, onde vai ter dinâmica, onde vai ter perguntas e respostas, e o time vencedor ganha um brinde. O brinde pode ser um pirulito, pode ser uma bala, pode ser um lápis. Junte ali recurso, pegue a oferta ali do seu Kids e monte para as crianças umas lembrancinhas realmente para o time que vencer, porque se a sua criança lembrar de tudo que nós estudamos até aqui, você tem noção de que isso são sementes vivas, não é só uma brincadeira, não é só uma gincana, isso é uma forma que a gente encontra de trazer a atenção da criança. Mas quando a criança memoriza um versículo para participar dessa gincana, ela já guardou, ela já semeou a palavra de Deus no coração dela, e isso nunca ninguém vai tirar da vida dela. Eu deixei ali pra você, então, essa sugestão de versículo, e deixei a dinâmica de escrita ali no e-book de planejamento bem completinho pra você. Se você não me segue lá no Instagram ainda, vou deixar meu Instagram por aqui, e durante esses dias eu vou postar lá pra você um quiz, um joguinho de quiz que eu fiz aqui. Depois eu posso até disponibilizar aqui no link, mas primeiro eu vou jogar lá no Instagram, porque eu montei um joguinho de quiz, de perguntas e respostas, de recapitulação desse Pentateuco, e aí eu vou dispor o link pra você baixar também. Mas se você não segue o Instagram, acompanha por lá, que todo dia eu posto conteúdo lá. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links de todos os planejamentos mensais que você precisa adquirir, que você precisa entrar nesse planejamento mensal para você ensinar essa Bíblia completa para as crianças, a Bíblia de forma cronológica, organizada. Vai ser muito bacana você mostrar assim, como se fosse uma Netflix. Eu gosto de falar muito do Netflix porque as crianças visualizam e eles entendem o que eles estão aprendendo. Agora a gente vai entrar no livro, eu tô olhando lá na minha cola, né? A gente vai entrar no livro de Josué,
E Josué ainda segue uma sequência, porém livro de Juízes já começa a misturar. A gente vai entrar em Juízes, vai pra Ruth, vai voltar pra Juízes, vai pra 1 Samuel, volta pra Juízes, sabe? Então a gente vai fazer esse jogo, e se você realmente não tiver mergulhada nas escrituras comigo, você vai ficar perdida. Não perde tempo, entra aí no planejamento, entra ali na descrição do vídeo, pega o seu link de planejamento de todos os livros que você não fez ainda. Precisando, é só me chamar, eu sempre respondo todos os comentários. Pode me chamar aqui no Instagram, no direct, no WhatsApp, pode me chamar que eu sempre respondo vocês. E é isso, preciosa, fui! Até a próxima aula!